Pouca gente sabe disso, mas existe um ensinamento antigo, quase esquecido, que atravessou séculos em silêncio e que hoje soa mais atual do que nunca. Não é uma superstição, não é um conto para causar medo e muito menos uma invenção moderna. Trata-se de um alerta espiritual profundo, recebido por uma mulher que dedicou toda a vida à oração, ao discernimento e à proteção das almas. Uma mulher que não buscava visões por curiosidade, mas que recebeu respostas porque estava preparada para ouvir. Estou falando de Santa Teresa de Ávila e de um aviso específico que ela registrou com seriedade incomum: o cuidado com aquilo que entra no lar cristão, não apenas no plano físico, mas principalmente no espiritual. Santa Teresa viveu uma espiritualidade extremamente concreta. Para ela, a fé não era algo abstrato, distante ou apenas interior. A fé se manifestava no cotidiano, nos hábitos, nas palavras ditas dentro de casa, na forma como a família se organizava, no que se permitia entrar pela porta, pelas janelas e até pelos pensamentos. Em um de seus momentos mais intensos de oração, ela percebeu algo que a inquietou profundamente. Não foi um êxtase luminoso, nem uma visão de consolo. Foi um alerta direto, quase incômodo, como se o céu estivesse dizendo: preste atenção, porque algo importante está sendo ignorado. Ela entendeu que o lar não é apenas um espaço de descanso. O lar é um território espiritual. É ali que a fé se fortalece ou se enfraquece. É ali que as crianças aprendem, mesmo sem perceber, se Deus é prioridade ou apenas discurso. É ali que as relações são curadas ou adoecem. E foi justamente nesse espaço tão sensível que ela percebeu a existência de sinais claros de desequilíbrio espiritual. Sinais que muitas pessoas tratam como normais, naturais ou inevitáveis, mas que, para quem tem sensibilidade espiritual, funcionam como alertas. Segundo esse ensinamento, existem presenças que, quando passam a fazer parte do ambiente doméstico, indicam que algo deixou de estar alinhado. Não porque essas presenças tenham poder por si mesmas, mas porque elas se aproximam quando encontram brechas. Quando a vigilância espiritual diminui, quando a oração se enfraquece, quando o lar deixa de ser consagrado de verdade e passa a funcionar apenas no automático, o mais perturbador é que essas presenças não chegam anunciando desastre. Elas se aproximam aos poucos. Primeiro parecem coincidências, depois se tornam frequentes. E quando se percebe, o ambiente já mudou. O clima da casa já não é o mesmo. Pequenas discussões se repetem. O cansaço aumenta sem explicação clara. A vontade de rezar diminui. A paz que antes existia começa a se fragmentar. Tudo isso acontece de forma tão sutil que muita gente nem associa uma coisa a outra. Santa Teresa entendeu que certas manifestações no ambiente físico refletem realidades invisíveis e que Deus, em sua misericórdia, permite esses sinais não para assustar, mas para despertar, para chamar a atenção antes que algo mais grave se instale. O problema é que a maioria das pessoas ignora esses avisos, normaliza o que deveria ser investigado, ri do que deveria ser levado a sério e segue vivendo como se o lar fosse neutro, quando na verdade nunca é. Ela escreveu que existem criaturas que se aproximam quando a ordem espiritual começa a se inverter, quando a casa perde o ritmo da luz e passa a se adaptar ao ritmo da desatenção. E não se trata de viver em paranoia, mas de compreender que existe uma diferença enorme entre viver com simplicidade e viver sem vigilância. A vigilância espiritual não é medo, é cuidado, é amor, é responsabilidade. O que mais chocou Santa Teresa não foi a existência dessas criaturas, mas o fato de que muitas mulheres piedosas as permitiam por desconhecimento. Não porque quisessem o mal, mas porque nunca tinham sido ensinadas a olhar o lar com olhos espirituais. Elas cuidavam da limpeza, da organização, do alimento, mas não percebiam que também é preciso cuidar da atmosfera invisível da casa, aquilo que se respira sem perceber. E quanto mais ela refletia sobre isso, mais clara ficava a compreensão de que não era um problema isolado, era um padrão. Sempre que a oração familiar enfraquecia, sempre que a casa deixava de ser consagrada com intenção real,
Sempre que a fé ficava restrita apenas à igreja e não transbordava para o cotidiano, esses sinais começavam a aparecer, como se algo estivesse dizendo: aqui existe espaço. O ensinamento não aponta o dedo, não condena, não acusa. Ele convida à consciência, convida a olhar para o próprio lar com honestidade, a perguntar se a casa tem sido apenas um lugar de passagem ou um verdadeiro refúgio espiritual. Se as palavras ditas dentro dela constroem ou ferem, se as rotinas aproximam ou afastam, se Deus é presença viva ou apenas uma lembrança distante. E talvez você, ouvindo isso agora, sinta um desconforto leve, quase imperceptível. Não medo, mas inquietação. Como se algo estivesse tocando um ponto sensível. Isso não é coincidência. É exatamente assim que esse alerta funciona. Ele não grita, ele sussurra, ele não impõe, ele convida. Porque antes de falar sobre quais são essas presenças e o que elas representam, Santa Teresa insistia em algo fundamental. Não adianta identificar sinais se não houver disposição para cuidar do lar com mais consciência. Não adianta saber se não houver decisão de agir. O conhecimento sem ação não protege. Apenas informa. E é por isso que este ensinamento atravessou os séculos, porque não se trata de época, cultura ou lugar. Trata-se de algo humano, profundo e atual. Todos querem paz dentro de casa. Todos desejam harmonia, proteção, tranquilidade. Mas poucos entendem que isso não acontece por acaso. É construído, é cultivado, é defendido. Agora que você conhece o contexto desse alerta e entende por que ele não deve ser tratado como algo banal, faz sentido avançar para o próximo ponto. Porque a partir daqui, começamos a falar das presenças específicas que Santa Teresa identificou e do que cada uma delas revela sobre o estado espiritual de um lar. Quando Santa Teresa começou a refletir com mais profundidade sobre aquilo que havia lhe sido mostrado, uma coisa ficou muito clara em seu coração. Os sinais nunca aparecem de forma isolada. Eles se repetem, se acumulam e, com o tempo, formam um padrão que não pode mais ser ignorado. O problema é que, para quem vive imerso na rotina, quase tudo acaba sendo normalizado. O estranho vira comum, o incômodo vira parte do dia a dia, e aquilo que deveria gerar atenção passa despercebido. Ela percebeu que o primeiro sinal quase sempre é uma mudança sutil no clima da casa. Não algo gritante, mas uma sensação difícil de explicar. Um peso leve no ambiente, uma inquietação que surge sem motivo claro. As conversas começam a perder profundidade. O silêncio se torna frequente, mas não um silêncio de paz, e sim de afastamento. A casa continua funcionando, as obrigações seguem, mas algo essencial parece ter se deslocado. É nesse ponto que surgem as presenças simbólicas que ela descreveu. Não como causa principal, mas como consequência. Elas se aproximam quando encontram espaço, quando percebem que a vigilância diminuiu, e cada uma carrega um tipo específico de mensagem espiritual, como se revelassem em que área o lar está mais vulnerável naquele momento. A primeira presença é aquela que aparece quando a ordem começa a se inverter, quando a casa perde o ritmo da luz e passa a viver no ritmo do cansaço espiritual. Santa Teresa via nisso um sinal de que a rotina estava sufocando o sagrado, que o dia já não começava com intenção, nem terminava com recolhimento, que a fé estava sendo empurrada para os cantos, enquanto outras coisas ocupavam o centro, não por maldade, mas por descuido. Quando esse tipo de inversão acontece, a família começa a viver sempre reagindo, nunca conduzindo. Tudo é urgente, tudo é para depois, e o essencial fica esquecido. A oração vira algo eventual, a conversa profunda é adiada, e o lar, que deveria ser um lugar de restauração, se transforma apenas em um ponto de passagem entre um dia cansativo e outro ainda mais pesado. A segunda presença se manifesta quando a casa entra num estado de cegueira voluntária. É quando todos percebem que algo não vai bem, mas ninguém quer tocar no assunto. Problemas são empurrados para baixo do tapete. Conflitos são evitados em nome de uma falsa paz. A família prefere não enxergar, porque enxergar exigiria mudança, exigiria conversa,
exigiria decisão. Santa Teresa entendia que essa cegueira é uma das mais perigosas porque anestesia a consciência. O que antes causava incômodo passa a ser aceito. O que antes despertava arrependimento começa a ser justificado. E aos poucos, a sensibilidade espiritual vai se apagando. A fé continua existindo no discurso, mas já não orienta as escolhas do dia a dia. A terceira presença surge quando o silêncio se torna excessivo. Não o silêncio da contemplação, mas o silêncio da omissão, quando palavras importantes deixam de ser ditas, quando pedidos de perdão são engolidos pelo orgulho, quando sentimentos ficam guardados até se transformarem em ressentimento. Essa presença é sorrateira, paciente e age aos poucos, como quem constrói algo fio por fio. Santa Teresa observava que lares onde isso acontece começam a se fragmentar internamente. As pessoas continuam convivendo, mas já não caminham juntas. Cada um se fecha em seu próprio mundo. As refeições perdem o sentido de encontro. As conversas ficam superficiais. E ninguém sabe exatamente quando a distância começou, porque ela foi sendo construída lentamente, quase sem ser notada. E então vem a presença mais grave, aquela que aparece quando pactos começam a ser quebrados. Quando promessas feitas diante de Deus são tratadas com leveza. Quando a fidelidade deixa de ser prioridade. Quando a verdade é sacrificada em nome da conveniência. Essa presença não avisa, não dá sinais longos. Ela age rápido, causa feridas profundas e deixa marcas difíceis de curar. Santa Teresa tinha clareza de que, quando esse ponto é alcançado, o lar já passou por várias negligências anteriores. Nada acontece de repente. Existe sempre um caminho de permissões silenciosas que leva até ali. Por isso ela insistia tanto na vigilância constante, não para gerar medo, mas para impedir que pequenos descuidos se transformassem em grandes dores. O que mais impressiona nesse ensinamento é perceber como ele continua atual. Quantas casas hoje vivem exatamente esse processo sem perceber? Quantas famílias sentem que algo não vai bem, mas não conseguem identificar o motivo? Quantas pessoas dizem amar a Deus, mas vivem desconectadas dele dentro do próprio lar? Santa Teresa não apontava culpados, ela apontava caminhos, caminhos de retorno, caminhos de restauração, porque para ela, enquanto há consciência, há possibilidade de mudança. Enquanto alguém está disposto a olhar para dentro e reconhecer que algo precisa ser cuidado, ainda há tempo. Ela ensinava que o lar responde rapidamente quando recebe atenção espiritual verdadeira. Pequenas mudanças geram grandes efeitos. Um momento de oração retomado, uma conversa sincera iniciada, uma decisão firme de cuidar melhor do ambiente espiritual da casa. Tudo isso começa a alterar o clima quase imediatamente. E talvez, enquanto você escuta tudo isso, alguma situação venha à sua mente, algum detalhe da sua casa, alguma sensação que você já teve e não soube explicar. Se isso está acontecendo, não ignore, não encare como coincidência, apenas acolha com calma. O discernimento começa exatamente assim, quando algo toca o coração de forma suave, mas insistente. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, se em algum momento você pensou, isso acontece aqui em casa, eu te convido de forma simples e sincera a se inscrever no canal, não por obrigação, mas para continuar caminhando comigo nesses ensinamentos que ajudam a cuidar daquilo que é mais precioso, o nosso lar. E se sentir no coração, deixe um comentário contando se alguma parte desse tema falou diretamente com você. Às vezes, compartilhar já é o primeiro passo de cura. Depois de compreender que existem sinais e padrões, Santa Teresa chegou ao ponto mais delicado de todo esse ensinamento: entender como essas situações começam. Porque ninguém acorda um dia e decide abrir espaço para o desequilíbrio espiritual dentro de casa. Isso acontece aos poucos, através de pequenas escolhas, descuidos repetidos e hábitos que parecem inofensivos, mas que, com o tempo, vão enfraquecendo a proteção do lar. Ela dizia que as portas espirituais raramente são escancaradas. Na maioria das vezes, são apenas frestas, pequenas aberturas quase imperceptíveis,
que surgem quando a vida espiritual começa a ser tratada como algo secundário, não por falta de fé, mas por excesso de distração. A rotina cansa, as responsabilidades se acumulam e aquilo que não grita acaba ficando para depois. Uma dessas portas se abre quando o tasto no lar deixa de ser conscientemente entregue a Deus. Muitas famílias acreditam, rezam, frequentam a igreja, mas nunca fizeram um gesto claro de consagração da própria casa. Vivem como se a proteção fosse automática, como se o simples fato de acreditar já fosse suficiente. Santa Teresa entendia que a fé precisa ser expressa também no espaço físico. O lar precisa ser assumido como território sagrado, não apenas como endereço. Outra porta surge quando palavras ditas em momentos de raiva começam a se repetir. Frases jogadas ao vento, mas carregadas de peso emocional. Reclamações constantes, declarações de fracasso, palavras duras ditas sem intenção de ferir, mas que ferem. Ela alertava que o que se fala dentro de casa cria atmosfera. Palavras constroem ou corroem. E quando o ambiente se enche de discursos negativos, algo se fragiliza espiritualmente. Há também a porta da negligência emocional, quando ninguém mais pergunta como o outro está de verdade. Quando o cansaço vira desculpa para a ausência. Quando o diálogo é substituído pelo silêncio automático. Santa Teresa percebia que lares onde já não há escuta sincera acabam se tornando ambientes espiritualmente vulneráveis. Porque onde não há comunhão, há espaço para divisão. Outro ponto sensível é o que se permite entrar pelos olhos e pelos ouvidos. O que se assiste, o que se escuta, o que se consome diariamente dentro da casa. Não se trata de viver isolado do mundo, mas de perceber que certos conteúdos deixam resíduos emocionais e espirituais. Ela ensinava que a alma se alimenta daquilo que recebe constantemente, e quando esse alimento é pesado, agressivo ou vazio, o ambiente inteiro sente. Santa Teresa também falava muito sobre objetos e espaços esquecidos, coisas acumuladas, cantos escuros, áreas da casa que ninguém cuida mais. Ela via nisso um símbolo claro de abandono espiritual. Não porque os objetos em si tenham poder, mas porque representam áreas da vida que foram deixadas de lado. E o abandono, seja físico ou interior, sempre gera fragilidade. O mais impressionante é que nenhuma dessas portas, isoladamente, parece grave. É o conjunto que cria o problema. Um pouco de negligência aqui, um pouco de silêncio ali, uma rotina sem oração constante, palavras mal colocadas, distrações excessivas. Quando tudo isso se soma, o lar perde força espiritual sem perceber. E os sinais começam a aparecer. Primeiro no clima, depois nas relações, depois no ânimo. Santa Teresa dizia que quando a paz começa a sair de casa, ela não vai de uma vez, ela se retira aos poucos, quase pedindo para ser notada. Mas se ninguém percebe, a ausência se instala. A boa notícia, e isso ela sempre fazia questão de enfatizar, é que essas portas também podem ser fechadas, e não com fórmulas complicadas ou práticas inacessíveis, mas com atitudes simples, conscientes e constantes. Um retorno sincero à oração, mesmo que breve, um gesto de reconciliação, uma decisão clara de cuidar melhor do ambiente emocional e espiritual da casa. Ela acreditava profundamente no poder da intenção. Quando alguém decide de verdade proteger o lar, algo começa a mudar quase imediatamente. O ambiente responde, as relações respiram, a casa parece mais leve. Não porque todos os problemas desaparecem, mas porque a base se fortalece. Talvez você esteja percebendo agora que algumas dessas portas podem ter se aberto sem que você notasse. E tudo bem reconhecer isso. Não é motivo de culpa, mas de consciência. A consciência é sempre o primeiro passo para a restauração. Ninguém protege aquilo que não percebe que está vulnerável. Se este conteúdo está tocando você de alguma forma, eu quero te fazer um convite muito sincero. Se inscreva no canal, não como quem apenas acompanha vídeos, mas como quem decide caminhar junto. Aqui a gente fala de fé aplicada à vida real, sem julgamento, sem medo, com profundidade e verdade. E se você se sentir à vontade,
Compartilhe nos comentários alguma experiência que tenha vivido no seu lar relacionada a esse tema. Pode ser um aprendizado, uma dificuldade, um momento de mudança. Suas palavras podem ajudar outras pessoas que estão passando por algo parecido e ainda não conseguem identificar o que está acontecendo. Santa Teresa sempre dizia que Deus nunca revela um problema sem oferecer também um caminho de restauração. Para ela, o alerta não vinha para gerar medo, mas para despertar responsabilidade e esperança. E é exatamente aqui que esse ensinamento se completa, porque depois de reconhecer os sinais, entender as portas invisíveis e perceber como elas se abrem, chega o momento mais importante de todos: devolver o lar ao seu estado natural de paz. Ela acreditava profundamente que a casa responde quando é cuidada com intenção espiritual verdadeira. Não de forma mágica, nem instantânea no sentido superficial, mas de maneira real, perceptível e constante. Quando alguém decide assumir a responsabilidade espiritual do próprio lar, algo muda primeiro por dentro e depois ao redor. A atmosfera se reorganiza, o peso começa a se dissolver e aquilo que parecia confuso passa aos poucos a fazer sentido novamente. O primeiro movimento dessa restauração não acontece na casa, mas no coração. Santa Teresa insistia que ninguém consegue proteger um espaço externo se internamente vive em constante desordem. Por isso, o retorno à consciência espiritual pessoal é essencial. Um momento sincero de reflexão, de arrependimento quando necessário, de decisão clara de mudar atitudes, não por medo de consequências, mas por amor à própria família. Depois disso, a casa começa a responder quase como um organismo vivo. Pequenas atitudes passam a ter impacto. Um momento diário de silêncio ou oração, mesmo que simples. Uma conversa que antes era evitada e agora acontece. Um pedido de perdão que finalmente é dito. Um gesto de carinho que quebra a rigidez instalada. Santa Teresa dizia que a paz não volta de uma vez, mas ela sempre começa a dar sinais. Um desses sinais é a sensação de leveza ao entrar em casa. Algo difícil de explicar, mas fácil de sentir. Aquele aperto no peito vai diminuindo. O ambiente parece mais claro, mesmo sem nenhuma mudança física aparente. As noites ficam mais tranquilas, o descanso melhora. O sono se torna mais profundo. A casa, que antes parecia cansada, começa a acolher novamente. Outro sinal muito claro é a mudança no clima das relações. As discussões diminuem de intensidade. Quando surgem, não se transformam em guerras intermináveis. O diálogo encontra espaço. O riso reaparece em momentos simples. Santa Teresa dizia que quando a casa volta a ser território de Deus, as pessoas se reconhecem novamente como família, não como adversários. A oração, que antes parecia pesada ou mecânica, começa a fluir com mais naturalidade. Não como obrigação, mas como necessidade. Mesmo quem nunca teve o hábito começa a sentir vontade de parar um pouco, agradecer, pedir proteção, entregar o dia. Isso, para ela, era um dos sinais mais claros de que o ambiente espiritual estava sendo restaurado. Ela também observava que quando a casa se fortalece espiritualmente, até o corpo responde. Dores sem explicação diminuem. O cansaço extremo perde força. A sensação constante de desgaste vai sendo substituída por um ânimo mais estável. Não porque todos os problemas desaparecem, mas porque a base emocional e espiritual deixa de estar fragilizada. E algo muito interessante que Santa Teresa relatava é que quando o lar está protegido, certas presenças simplesmente deixam de aparecer. Aquilo que antes se repetia começa a cessar, como se o ambiente tivesse sido selado novamente, não por palavras mágicas, mas por coerência espiritual. Onde há vigilância, não há espaço para invasão. Ela alertava, no entanto, que essa proteção não é automática, nem permanente se não for cuidada. O lar precisa de manutenção espiritual, assim como qualquer coisa importante na vida. Pequenos hábitos diários sustentam grandes proteções. Uma casa cuidada espiritualmente não é perfeita, mas é consciente. E consciência é a maior defesa que existe.
Santa Teresa costumava repetir que Deus honra os lares que o colocam no centro, não como discurso, mas como prática. Quando a casa se torna um espaço de verdade, de diálogo, de fé vivida no cotidiano, ela se transforma em refúgio. E um refúgio verdadeiro não precisa de muros altos, porque é protegido por dentro. Talvez, ao longo deste conteúdo, você tenha se reconhecido em alguns pontos. Talvez tenha lembrado de momentos em que sua casa parecia diferente, mais pesada, mais silenciosa, mais distante. Ou talvez tenha percebido que ainda há tempo de cuidar melhor, de ajustar rotas, de fortalecer o que é essencial. Seja qual for o seu caso, o mais importante é não ignorar aquilo que o coração percebe. Santa Teresa deixou algo muito simples e poderoso como prática diária. Antes de encerrar o dia, ela entregava sua casa a Deus com poucas palavras, ditas com fé e intenção real. Não era um ritual complexo. Era um gesto de confiança, um lembrete de que o lar não se protege sozinho, mas também não está desamparado. Se você chegou até aqui, é porque este tema falou com você de alguma forma. E eu quero te agradecer por isso, pela sua atenção, pelo seu tempo e pela abertura do seu coração. Se sentir que este conteúdo te ajudou, te trouxe clareza ou despertou algo importante, se inscreva no canal. Não apenas para acompanhar vídeos, mas para continuar refletindo, aprendendo e cuidando do que realmente importa. E, se você quiser, compartilhe nos comentários o que mais te marcou neste vídeo ou alguma experiência que viveu no seu lar relacionada a esse tema. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para despertar também. Que sua casa volte a ser lugar de descanso, de diálogo, de proteção e de presença divina. Que ela respire paz novamente e que você nunca esqueça que cuidar do lar é também cuidar da alma de quem vive nele.